Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para lhe pedir, embaixador, que nos diga o que é que lhe parece que está a acontecer em Espanha. Em Espanha está sempre a acontecer qualquer coisa, e uma parte substancial dessa qualquer coisa são problemas políticos com Pedro Sánchez. José Luís Zapatero é o seu mais recente problema, num quadro em que, com eleições na Andaluzia, parece que há qualquer coisa a mudar por ali, não é? A Espanha é um país estranho porque, ao mesmo tempo, a sua economia apresenta bons sinais, mas a sua política apresenta uma situação extremamente tensa. Além disso, também convém dizer que a Espanha, no plano internacional, tem vindo a assumir um protagonismo, eu diria quase que inesperado, tendo em atenção que Zapatero, peço desculpa, que Pedro Sánchez é hoje, em toda a Europa, o líder que mais abertamente confronta Donald Trump, em particular pela posição que assumiu relativamente às bases que os Estados Unidos têm em território espanhol. Mas, digamos, os problemas de Zapatero no plano internacional são relativamente, eu diria, quase menores comparativamente àquilo que vive no plano interno. É preciso percebermos o seguinte: Zapatero tem um governo Pedro Sanches. formado. Peço desculpa, Pedro Sánchez tem um governo formado com apoio de movimentos independentistas, o que foi sempre algo muito criticado, tendo em conta aquilo que isso pode levar em termos da própria unidade do Estado espanhol e as concessões que Pedro Sánchez foi dando ao longo do tempo. Mas o que se tem provado é que esse governo, que aliás é um governo com grandes dificuldades no Parlamento, um Parlamento muito tenso, numa sociedade espanhola muito tensa, nos dois lados, esse governo tem vindo a mostrar-se com algumas fragilidades, nomeadamente pelo um conjunto de casos de corrupção ligados a personalidades do partido, algumas das quais da própria máquina do partido, também a própria mulher de Pedro Sánchez, embora ela conteste na totalidade todas essas acusações, e agora mais recentemente, nas últimas horas quase, José Luís Zapatero, o anterior presidente do Partido Socialista Obrero Espanhol, aparece ligado a processos de corrupção durante o tempo da pandemia, de negócios durante o tempo da pandemia. A Espanha, eu vou dizer isto com todo o cuidado e respeito, devo dizer, que tenho pela Espanha. A Espanha é um país que nas últimas décadas mostra a emergência de problemas de corrupção a variados níveis e nas variadas áreas políticas. Isso é de facto estranho e é algo que, entretanto, marcou muito a vida da Espanha nesse tempo. A Espanha não parece, de facto, imune sistematicamente a desvios titulados por figuras da sua hierarquia política. Volto a dizer, no Partido Popular isso já aconteceu no passado, no Partido Socialista Obrero Espanhol está a acontecer agora. Enfim, é algo que Portugal com isso compara muito bem, porque independentemente de alguns escândalos que por cá existem, não tem a dimensão daquilo que acontece em Espanha. Isto está a fragilizar o governo espanhol. Nós também devemos olhar para as coisas em função dos resultados, e em função dos resultados, o que mais recentemente aconteceu foram umas eleições na Andaluzia. Andaluzia, vale a pena dizer, era uma zona de implantação muito forte do Partido Socialista Obrero Espanhol, dirigiu a região durante 40 anos e perdeu em 2019. Havia uma maioria absoluta do PP ali, e agora nestas eleições o que é que aconteceu? O PP perdeu a maioria absoluta, o Partido Socialista Obrero Espanhol baixou para mínimos históricos, verdadeiramente históricos, e quem subiu mais uma vez foi o partido de extrema-direita, o Vox. E agora resta saber se o Vox vai ou não fazer uma aliança com o PP para governar. Convém dizer que o líder do PP na Andaluzia não é muito dado a alianças com o Vox. E esse ponto é importante,
E vamos ver o que é que isto resultará, mas não se aliar com o Vox significa perder o poder, porque faltam-lhe 2 deputados para ter a maioria absoluta de 55 lugares no Parlamento andaluz. E, portanto, é uma situação complicada. Nós estamos a caminhar para o ano eleitoral de 2027, em que haverá eleições legislativas. Se confirmar a tendência atual, o Partido Popular regressará ao poder. E, portanto, o PSOE terá uma grande derrota. Veremos o que é que vai acontecer. Volto ao que disse no início. Curiosamente, a situação económica em Espanha é boa, os índices económicos em Espanha são bons a todos os níveis, e portanto, o que significa, portanto, significa que não é necessariamente a vida económica e o bem-estar objetivo das pessoas que determina o voto. Há uma polarização e uma ideologização fortíssima na vida espanhola, e isto faz, para aqueles que têm alguma memória histórica, lembrar que a Espanha parece sempre marcada por aquele síndrome de divisão interna, chamadas duas Espanhas, que deram já a tragédia da Guerra Civil, mas que a partir daí nunca desapareceram. Nunca desapareceram. Até, eu vou tocar num tema sensível, até na diplomacia espanhola. Quando muda o governo, há uma mudança brutal dos diplomatas. E há um grupo de pessoas que vêm da oposição e que toma conta do poder dentro da própria vida diplomática. Nós não temos, felizmente, essa tradição em Portugal, o que dá uma maior estabilidade à política externa portuguesa. Mas, portanto, é este o que está a acontecer em Espanha. Se esta tendência se mantiver, em 2027, nas eleições legislativas que obrigatoriamente terão lugar, Pedro Sánchez vai ter uma grande derrota. Vai ter Pedro Sánchez e o Partido Socialista Obreiro vão ter uma grande derrota, mas muito provavelmente o Partido Popular terá que se confrontar exatamente com aquilo que está a acontecer na Andaluzia, isto é, com grande probabilidade não terá maioria absoluta e, portanto, ou fará um governo minoritário, o que é sempre politicamente complicado, ou então terá mesmo que avançar para uma coligação informal de base parlamentar, o que quer que seja, com a extrema-direita, figurino que, aliás, também não era nenhuma novidade. Não, e já acontece em algumas autonomias. Uh, a extrema-direita espanhola é diferente da extrema-direita portuguesa. A extrema-direita espanhola reivindica-se, eu diria, quase mais do fascismo espanhol e dos tempos da ditadura espanhola. Vive muito da defesa da unidade do Estado espanhol e, portanto, explora aquilo que são as fragilidades que Pedro Sánchez, em que Pedro Sánchez incorreu pela necessidade de apoio por parte das autonomias, de algumas autonomias, e em particular de estruturas dentro dessas autonomias bastante radicais, e tem um discurso anti-imigração que cola bem com alguns setores do PP. Porque alguns setores do PP, particularmente em áreas em que o problema da imigração se coloca, não se vêem muito distantes daquilo que é a linguagem que o Vox vai mantendo. E, portanto, vamos ter aqui, o António tem razão, vamos ter aqui uma espécie de tentação para chegar ao poder de uma aliança com o Vox. Estranhamente, na Catalunha, há um problema que não é em todo semelhante, mas que também tem a ver com o facto de haver uma extrema-direita catalã que está a subir cada vez mais em termos sociais e que poderá também desequilibrar um pouco o que por ali se passa, sendo certo que é uma extrema-direita inesperadamente independentista. Como é que vê este acontecimento, eh, que eu diria que não era de esperar até há alguns poucos meses atrás? António, a Espanha é um patchwork, porque onde misturam-se aquilo que são as realidades económicas e identitárias de cada uma das regiões. E, portanto, cada uma das regiões tem um conjunto, uma agenda
umas de natureza independentista, outros de natureza autonomista apenas, outras agendas que têm a ver pura e simplesmente com a situação local, por exemplo, em matéria de imigração ou em matéria securitária, e portanto, como as regiões têm representações fortes ao nível da sua própria direção, dessas mesmas, há uma maior evidência daquilo que são as agendas de medos e as agendas de ambição dentro dessas regiões. E, portanto, fazer política em Espanha é, ao mesmo tempo, ter a necessidade de olhar para essas diferentes realidades e do modo como elas se exprimem politicamente a nível local, e depois ter a capacidade de encontrar um discurso de natureza global que abrange isso tudo. Sanches foi vítima da sua própria fraqueza, isto é, o facto de não ter conseguido uma maioria absoluta obrigou a fazer um conjunto de ligações e de apoios em alguns casos, de partidos políticos cuja ligação a setores mais radicais, nomeadamente a grupos terroristas no passado, pode ser sublinhado e tem alguma evidência. E isso, de certa maneira, criou-lhe nos setores do outro lado um ódio e uma reação fortíssima que dificilmente se atenuará. E, portanto, o PSOE com Pedro Sánchez é um PSOE, digamos, acantonado neste momento, claramente acantonado neste momento, até porque as divisões à esquerda, à esquerda do PSOE, que já vêm do passado e daqueles movimentos que tiveram origem também nos grandes movimentos populares por altura da crise económica, são eles próprios também autodivisivos, estão-se a partir. Portanto, Seixas também não pode contar com uma esquerda à sua esquerda como garantia de continuidade no poder. E não parece haver, muito claramente, olhando para o tempo daqui até 2027, qualquer, digamos, movimento que possa salvar Sanches em 2027. Mas eu não queria, quer dizer, tal como dizia Mark Twain, as notícias sobre a minha morte são um bocado exageradas. Sanches já deu prova no passado que conseguiu sobreviver a anúncios de morte política. E, portanto, pode ser que isto aconteça. Vamos ver. E, por outro lado, também o PP tem uma dinâmica interessante e positiva, mas também ele próprio tem tendências que são difíceis de combinar. Aquilo que é a liderança de Feijó está a ser também corroído por uma direita mais radical, que tem Isabel Ayuso como líder da Comunidade de Madrid, como claramente à espera de que Feijó não tenha sucesso para ela poder Isabel avançar. Ayuso não teria esse dilema se fosse ela a liderar o PP numa maioria simples, não é? Porque não teria nenhuma dificuldade em aliar-se com o Vox. Sim, é verdade. Convém dizer uma coisa, António, em abono da verdade política das coisas. O Partido Popular Espanhol, que tem tido várias nuances na sua direção, é um partido que evoluiu da direita tradicional franquista, democratizando-se com uma outra linguagem, mas tem muitas raízes muito próximas do Vox. Aliás, o Vox nasce dentro do PP. O Vox nasce grande parte dentro do PP, como aliás aqui em Portugal, vamos ser claros, o Chega nasceu de dentro do PSD. E, portanto, Exatamente. sobre isso não há mais pequena dúvida. Dentro do PSD e dentro de algumas esquadras de polícia. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui na primeira parte do programa. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Obrigado e até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre não uma, mas duas cimeiras, uma vez que, por razões que não têm a ver, com certeza, com nenhuma coincidência, de agendas, no dia em que Donald Trump deixou Pequim, depois de uma cimeira que me pareceu, um pouco morna com Xi Jinping, nesse mesmo dia ficou a saber-se que, o cliente seguinte é Vladimir Putin, que nesta altura, quarta-feira, está exatamente em Pequim. Como é que vê estas duas cimeiras que, parece-me a mim,
não podem ser desligadas uma da outra, embaixador. Sim, não podem. Não podem, claramente. A primeira cimeira, cujo resultado é mínimo, vale a pena dizer, a cimeira de Trump com Xi Jinping é mínimo, é uma cimeira, eu diria que era para ter lugar, e tinha sido marcada, aliás, não tinha sido marcada para maio, tinha sido marcada para março, eh, regularmente, e já com um grande anúncio em termos de meses, sem que tivesse havido, digamos, o agravamento da situação no Golfo. E, portanto, a cimeira nasce essencialmente porque Trump queria falar com Xi Jinping sobre questões económicas que tinham a ver com as chamadas tarifas, mas tinham a ver também com os interesses que setores económicos americanos tinham na China e o interesse da China também de poder garantir fornecimentos de soja, fornecimentos de Boeings e alguns outros interesses de natureza económica. E, por outro lado, Trump queria, em particular, ultrapassar um problema que tinha sido criado pela China, e que, digamos, era uma das armas que a China tinha na sua mão, que era o impedimento do fornecimento de terras raras aos Estados Unidos, como retaliação àquilo que tinham sido as medidas que Trump tinha imposto em matéria de tarifas. E, portanto, o facto de Trump levar todo um conjunto de empresários das altas tecnologias que fazem parte da sua corte económica, teria a ver com a ideia de fazer negócios, que esses empresários fizessem negócios na China, não são necessariamente negócios da China, mas pusessem garantir algumas vantagens e criar um novo tempo da relação China-Estados Unidos. Não parece que isso tenha sido conseguido. E isso, de certa maneira, criou aqui eu diria, Trump inventou à volta disto uma fantástica cimeira, uma relação extraordinária com Xi Jinping, etc. Mas foi uma cimeira vazia. Isto foi uma cimeira vazia, porque também, no fundo, não deixava de estar presente nessa cimeira a questão de Taiwan, em que a China, como já aqui falamos, queria que os Estados Unidos dissessem que não aceitariam nunca a independência de Taiwan, a declaração de independência de Taiwan. Trump foi tão longe quanto possível, não na cimeira, mas depois da cimeira, numa entrevista que deu, dizendo que não favorecia a independência de Taiwan, mas isso não é a mesma coisa de que ser contra. E não houve sinais na relação com a Rússia, não houve sinais na relação com o Irão. A China, os Estados Unidos não terão pedido à China para fazer qualquer tipo de mediação, mas provavelmente alguns recados terão sido passados a Teherão através da China e, portanto, esta cimeira, no plano económico, não teve grandes resultados, no plano político também não, quer dizer, e portanto é uma cimeira relativamente vazia e que só se realizou, na minha opinião, ela já foi adiada de março para maio, mas só se realizou porque seria um escândalo não se realizar. Quer dizer, Trump não gostaria de ter que fatores à volta da política externa americana, nomeadamente a questão do Médio Oriente, pudessem, de certa modo, afetar a grande agenda americana. Assim, a grande agenda americana avançou, mas com pequenos resultados. Depois disso, Xi Jinping decide receber em visita de Estado também Vladimir Putin, o que não é, eu diria, muito chocante para Trump, porque nós sabemos que a relação de Trump com Vladimir Putin não é tão má quanto isso. Nunca nos esqueçamos da cimeira de Anchorage. Portanto, estamos aqui num número que, por um lado, de certa maneira, para o mundo ocidental, funciona como uma espécie de caução da China à Rússia, mas não significa necessariamente que da parte dos Estados Unidos haja uma reação negativa a esta reunião. E, aliás, não há sinais dos Estados Unidos de que se tenham ficado ofendidos. Mas, de certa maneira, uma reunião destas a seguir à outra cria uma sombra sobre a importância da anterior. Não quer dizer que vão sair grandes resultados deste encontro de Putin com Xi Jinping. A China, ao longo destes anos, tem tido, relativamente à sua relação com a Rússia, uma muito cuidada forma de aproximação. Apoio limitado, um apoio contido, disponibilidade para trabalhar
por exemplo, no caso ucraniano, com alguma intervenção de natureza diplomática, aliás, tal como acontece com a Turquia, mas nós não nos podemos esquecer o seguinte: a China, tal como a Turquia, aliás, são dois países que nunca reconheceram a ocupação da Crimeia e que nunca apoiaram a ocupação da Crimeia. E, portanto, tem aqui uma posição relativamente equívoca. Que a China vai tão longe quanto possível, eu diria, na minha opinião, que vai mais longe do que muitos julgariam possível. Ao longo deste tempo. A China faz uma aproximação e tem um tempo diferente em todos os seus dossiês. Tem um tempo diferente do que tem, por exemplo, os países como os Estados Unidos, que têm uma agenda política com eleições em novembro, não é? E, portanto, o tempo da China, o tempo de Xi Jinping é um tempo mais lento do que o tempo de Trump, que tem que resolver coisas até novembro. E, inclusivamente, entre a China e a Rússia, de vez em quando há algumas fricções, como já não seria a primeira vez que acontecia no seio dos BRICS, onde, de alguma forma, os dois países são concorrentes. São, António, mas a China, a fragilidade que a Rússia demonstrou nos últimos anos, eh, mesmo com esta ação de força na Ucrânia, trouxe a Rússia para um patamar mais baixo do que a China. A Rússia não está ao nível da China hoje em dia. Hoje em dia, as potências são claramente os Estados Unidos e a China, e depois há umas potências de nível mais baixo. Aliás, há uma declaração de Putin muito interessante sobre a importância de países como a Índia. A Índia é muito mais poderosa em variados aspectos do que a Rússia. A economia da Índia é extraordinária e está num crescente total. E se há uma conflitualidade potencial sempre à vista, é entre a Índia e a China. Mas nós sabemos que no passado as relações entre a China e a Rússia foram complicadas e inclusivamente deram origem nos anos 50 a conflitos nas fronteiras, porque há zonas que são contestadas, cuja soberania é contestada nessas fronteiras. Mas a China tem uma atitude, digamos, de grande contenção no plano de ação externa. Teve um conflito com o Vietnã, tem aquele conflito com a Índia, naquela fronteira de umas centenas de quilómetros, e teve os conflitos com a Rússia que estão mais ou menos adormecidos, tendo em conta que a Rússia, digamos, tem outras prioridades. E, portanto, a China acha que o tempo corre a seu favor, e embora as taxas de crescimento não sejam hoje o espetacular que eram no passado, a China sabe que, apesar de tudo, tem um potencial de crescimento muito grande. Tem também um potencial de dependência energética, pelo qual não lhe é indiferente, digamos, o que sair do saldo da situação no Golfo. Diria, embaixador, que esta cimeira entre Putin e Xi Jinping pode resultar em boas notícias para a Ucrânia, ou é um tema que é entre os dois pacífico e, portanto, não é de antecipar nenhuma alteração a esse nível? Eu acho que hoje em dia a decisão da guerra na Ucrânia é feita entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos. Com isto quero dizer que não há mais ninguém que entre neste jogo, nem sequer a Europa. E a Europa já se afastou, se reparar bem, não há iniciativas nenhumas de Europa. No passado apareceram outros parceiros a querer ajudar a isto, que foi o caso da Turquia. Apareceu também a China, a certa altura, a dizer isso. Apareceu o Brasil. Estamos a ver já figuras todas no âmbito dos BRICS. Só que acontece o seguinte: a Ucrânia tem uma grande dúvida sobre se estes parceiros são totalmente neutrais. E da mesma maneira que a Rússia acha claramente, e com razão, que a União Europeia e os países NATO não são neutrais nesta guerra e, portanto, não podem servir de mediadores desta guerra, muito provavelmente Zelensky, salvo se estiver encostado à parede, não deixará que outros países cujas relações com a Rússia sejam mais simpáticas possam vir a funcionar como medianeiros. E, portanto, a China poderá passar algumas mensagens, poderá, digamos, influenciar aqui ou ali, mas não parece que os Estados Unidos queiram perder o essencial da decisão final, porque isto para Trump, particularmente para esta administração, ser visto como a chave de todas as soluções, as tais guerras, as tais que devem dar um prémio Nobel,
um prémio Nobel a Trump, se o mundo for justo, como ele diz. As guerras são hoje, digamos, um meio de poder de Trump, de afirmação digamos, da atitude americana e da preeminência dos Estados Unidos no mundo. Mas os Estados Unidos não vão perder, como não perdem no Médio Oriente, não perder o controle de todos estes processos, porque isso significa a afirmação de poder e Trump vive disso. Obrigado, embaixador. Vamos fazer agora o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Obrigado e até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Para, embaixador, pegar um pouco naquilo que acabou de dizer sobre a Europa e a Ucrânia, para lhe pedir um comentário ao facto, para alguns inesperado, e para outros muito aplaudido, para o facto de a União Europeia ter decidido que talvez não fosse má ideia e estivesse na altura de encontrar alguém que queira cumprir a penosa função de ser ou de tentar ser mediador entre a Ucrânia e a Rússia. Por um lado, há a escola que acha, como o Kaja Kallas, a chanceler, principal chanceler da União Europeia, que acha que a União Europeia falar, ou pelo menos já disse isso publicamente, a União Europeia falar com a Rússia é uma humilhação para a União Europeia. E parece-me que há também um outro caminho em paralelo, creio que partilhado, entre outros, por António Costa, que acha que exatamente é preciso a Europa arregaçar as mangas e fazer qualquer coisa em seu favor desde logo, mas também em favor da Ucrânia. Como é que tem visto este dossiê, embaixador? A Europa está muito dividida nesta matéria porque, em primeiro lugar, a Europa é frágil neste quadro. A Europa paga esta guerra de forma muito substancial, em particular a partir do momento em que os Estados Unidos se retiraram como fornecedores de armamento e material de guerra e passaram a vender esse mesmo material e esse mesmo equipamento à Europa desde que a Europa pague. Portanto, os Estados Unidos apoiam a Ucrânia desde que a Europa pague. Isso tem vindo a criar, de facto, uma pressão grande sobre as economias europeias e não se percebe se isto é sustentável a prazo. E depois para a Europa, ao mesmo tempo, é uma humilhação que este mesmo empenhamento na Ucrânia, a este mesmo empenhamento não corresponde a um papel decisivo naquilo que é o outcome final da resolução. E, portanto, Aí há uma culpa, digo eu, dir-me-á se concorda ou não, e peço desculpa por interromper. Aí há alguma culpa de Zelensky, não lhe parece? António, nós temos que nos pôr no lugar de Zelensky. Zelensky tem um mandato que é preservar o seu país. Preservar o seu país, e quando eu digo o seu país, inclui o Donbass, inclui a Crimeia, etc. Esta é a agenda inicial. E, portanto, nós podemos dizer, bom, mas ele tem que ser realista, as coisas não são assim, os russos estão lá, e, portanto, é preciso encontrar uma solução que permita acomodar ao mesmo tempo a presença russa ou a presença objetiva russa nos territórios com os desideratos de Kiev. Eu devo lhe dizer com toda a franqueza que tenho muita dúvida de que seja possível a um presidente como Zelensky aceitar um pacote como aqueles que têm andado aí em discussão, nomeadamente que tenham a ver com a decisão da saída do Donbass, a aceitação, digamos, como um facto adquirido da questão da Crimeia, etc. Isto para dizer o quê? Para dizer que isto não é uma ideia que não é minha, é uma ideia que circula em vários meios internacionais, de que, se calhar, só uma outra pessoa na presidência da Ucrânia que era que seria capaz de assinar uma coisa diferente. Julgo que os Estados Unidos, quando falavam a certa altura da necessidade das eleições rápidas na Ucrânia, etc., não queriam dizer outra coisa. Isto é, os Estados Unidos também estão convencidos que era preciso mudar uma cara na Ucrânia para poder fazer qualquer coisa e para poder haver um acordo entre uma outra Ucrânia política e a Rússia. Seriam presidenciais que acabariam por ser um referendo à possibilidade da partição do país. Por uma questão prática e digamos, de inevitabilidade.
Mas isto significaria a derrota do Zelensky. Isto significaria a derrota, digamos, do projeto político que é consubstanciado por Zelensky. E quem é que está hoje atrás de Zelensky? A Europa. Porque a Rússia o que é que quer? A Rússia quer a neutralização da Ucrânia, quer a Ucrânia com um exército pequeno, não quer a Ucrânia na NATO, e quer que a Ucrânia, digamos, esteja num patamar baixo em termos de afirmação militar. O que é que nós estamos a ver na prática? Estamos a ver que os aliados ocidentais querem transformar a Ucrânia numa espécie de buffer zone do seu lado para confrontar a Rússia. Estamos a perceber que o mundo ocidental está a apoiar a Ucrânia no seu rearmamento. Isto vem a acontecer desde 2014. Temos que perceber que a Ucrânia está, neste momento, a criar capacidades em matéria de fabrico militar extraordinárias. A prova provada é que está a oferecê-las aos países do Golfo, por exemplo. O que significa, portanto, que a Ucrânia se está lentamente a converter, e eu vou dizer isto com todas as palavras e maiúsculas, no maior poder militar operativo, operacional da Europa. No maior poder militar operacional da Europa. E está a fazê-lo porquê? Porque, contrariamente a outros poderes grandes que existem na Europa, como a França, como o Reino Unido, já para não falar da Alemanha em crescendo, da Itália e da Polónia, e até da Espanha, a Ucrânia tem uma máquina militar que está mobilizada politicamente e emocionalmente para a defesa do país. O poder político de Kiev conseguiu, com a ajuda da Rússia, atacá-los, criar uma mobilização nacionalista que transforma o exército ucraniano não apenas num exército tecnicamente bom e capaz, experimentado. Nós temos que perceber que muitos dos países europeus que têm exércitos bons nunca deram um tiro, digamos, em guerra. Das pessoas que ali estão, portanto, tudo isso significa que estes exércitos são exércitos potenciais, mas o exército da Ucrânia é um exército treinado. Ora, é isso que a NATO não quer perder. E gostaria de ter, era dentro do seu território, digamos, alargado, ter um exército que ficasse na fronteira da Rússia e que ficasse como uma defesa forte para a própria NATO, para o lado de cá, e que já estivesse preparado para confrontar a Rússia e com garra para enfrentar a Rússia. Esse é o exército ucraniano. E aí é que está esta diferença. É que quando esta resistência europeia para manter a Ucrânia perto da NATO, entrando ou não entrando, mas tanto quanto possível mantendo-a na esfera da NATO, é para garantir que ali está daquele lado um exército às portas da Rússia que pode servir de segunda linha de defesa aos países do lado de cá. E países, por exemplo, como a Estónia, a Letónia, a Lituânia, que eram membros da União Soviética, mas países também que têm fronteiras por ali, como sejam a Polónia, etc., estão a tentar utilizar o exército ucraniano para se defender da Rússia. Enfim, a tese e a velha frase antiga, estão dispostos a morrer até o último ucraniano, é a parte, digamos, mais irónica de tudo isto. Mas é verdade que os ucranianos estão a defender o seu território na tal lógica maximalista de Zelensky, e os europeus estão atrás disto. Os americanos não estão nesta linha. Os americanos querem um compromisso. E querem ser eles a gerir o compromisso. Portanto, há aqui uma contradição. E essa contradição pareceu-me, no início do segundo mandato de Trump, passar por se verem livres de Zelensky. Pode ser que eu esteja enganado, mas a sensação que eu tenho é que os Estados Unidos gostariam de ter ali uma outra figura que pudesse, digamos, simbolizar aquilo que é o compromisso que querem fazer com a Rússia. É uma zona de fortes contradições, diria eu, porque, sendo verdade tudo aquilo que o embaixador acabou de dizer, acontece também que a única garantia que a Rússia tem de que a Ucrânia não vai entrar na NATO é manter a guerra em aceso. Não necessariamente, quer dizer, se os Estados Unidos. Biden, aliás, tinha dito que não queria a Ucrânia na NATO, nunca Trump disse que queria a Ucrânia na NATO. Quem quer a Ucrânia na NATO, ou quem quereria a Ucrânia na NATO, são a maioria dos países europeus. Porque já, pelas razões que eu disse, porque perceberam que tem um exército
pronto e a trabalhar, e mais do que isso, uma máquina militar preparada e mobilizada na fronteira da Rússia, que seria, digamos, para a NATO o ideal, para uma certa NATO. Mas é exatamente isso que a Rússia não quer. Porque a Rússia, que defende que a aproximação da NATO às suas fronteiras é uma agressão relativamente aos compromissos não formais que existiam no final da Guerra Fria, pretende garantir que a Ucrânia se neutralizasse. Vai ser muito difícil a Ucrânia dispensar o material militar que ali tem. A Ucrânia está hoje transformada, volto a dizer, no maior exército europeu, em termos de eficácia, em termos de treino. Os outros exércitos não dispararam um tiro em guerra. E, portanto, estamos a falar de exércitos potenciais, a França, o Reino Unido. E, portanto, estamos aqui numa situação muito, muito difícil de resolver e que a Europa se sente injustiçada porque está fora do negócio. E por isso mesmo esta questão, vamos falar com Putin ou não, ao longo destes anos, António, se nós repararmos bem, várias vezes alguns líderes dizemos que temos que falar com Putin. Aliás, o Olaf Scholz telefonou a Putin e toda a gente se Macron zangou. também. Pois as coisas vão fazendo, Macron faz aproximações e depois insulta Putin a seguir. Agora nós temos que perceber o seguinte, em primeiro lugar, a Rússia não vai sair dali em termos geográficos, vai estar ali sempre para sempre. E se é preciso acabar com uma guerra, das duas uma, não a podendo ganhar, então é melhor falar com o inimigo para tentar encontrar um compromisso a meio. Digamos, é injusto, é capaz de ser, mas às vezes os fins das guerras não são necessariamente justos. Não, são necessariamente injustos para uma das partes, não é? Não há como fugir a essa questão. Não, Outra... e temos já agora só uma coisa, António, esta guerra está, eu diria que está empatada neste momento, porque a capacidade militar ucraniana, apesar de tudo, com a ajuda dos meios de detecção em matéria de defesa aérea, tem conseguido travar muitas das ações em termos de mísseis e drones russos, que são cada vez mais insistentes e cada vez mais mortíferos, vale a pena dizer. As ações russas dentro do território ucraniano são cada vez mais mortíferas. Por outro lado, a Ucrânia já se libertou de quaisquer peias no passado e está a atacar zonas dentro da Rússia. O que eu diria que tem todo o sentido no plano prático. Se a Rússia ataca zonas do território ucraniano, a Ucrânia deve se sentir, digamos, no direito de atacar zonas do território russo. Isto tem, no entanto, um efeito de escalada que não é despiciando, porque amanhã a Rússia pode ser tentada a passos um bocadinho mais dramáticos. E quais seriam esses passos mais dramáticos? Esses passos mais dramáticos são de dupla natureza, eu se calhar não devia estar aqui a sublinhá-los. Uma delas é a questão da bomba nuclear tática, que pode vir a acontecer, embora os Estados Unidos tenham, nesse aspecto, mandado vários sinais, e a própria China tenha mandado vários sinais. Os países que têm hoje bombas nucleares não querem que ninguém as utilize, mesmo em matéria tática, que nunca, aliás, foram utilizadas. É um conceito puramente teórico. E, por outro lado, também, António, não podemos excluir que a Rússia, numa situação, digamos, de desespero, com consequências bastante graves, pudesse ser tentada, por exemplo, a atacar, sei lá, em Kiev, a sede governamental, a casa onde vive Zelensky, as estruturas desse género. Quer dizer, estamos a entrar numa escalada quase suicida, com consequências dramáticas no plano internacional, mas que seriam, a Rússia também tem consciência disso, seriam muito difíceis de gerir para a Rússia, digamos, para o futuro. Uma última questão, embaixador, e voltando ao princípio da conversa, parece-lhe que alguma vez a União Europeia vai encontrar um interlocutor para enviar a Moscovo para falar com Putin? Pode encontrar, não será necessariamente Gerhard Schröder, que é uma ideia completamente estúpida, que apareceu outro dia, que é uma figura que estava ligada ao Nord Stream 2 e a interesses russos na Europa, portanto, essa hipótese não existe. Mas é sempre possível encontrar um diplomata ou um antigo político, não é que seja necessariamente neutral, mas alguém que tenha um suficiente prestígio para poder ter este diálogo. Agora, essa pessoa vai ter que ser escrutinada em primeiro lugar por Moscovo, que vai dizer quer ou não quer essa pessoa, e se quiser, no momento em que o Moscovo quiser essa pessoa passa a ser vista de forma suspeita no lado de cá.
A coisa é esta, portanto. Mas a Rússia, volta a dizer, a Rússia não deve estar muito interessada em falar com a Europa neste momento. Claro. Porque a Europa é que teria interesse em entrar para o jogo, mas os Estados Unidos não deixam. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhar-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais do jornal. E para a semana cá estaremos com três novos temas. Obrigado e até lá.